dai hoje, perdoai perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como assim como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido, ofendido, e não e nos não nos deixes deixes cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Amém. Com teu Bota reino, aí, poder e glória que dura para sempre. Amém. o Ed, pode sair, ó. O Leandro. Leandro está aqui, né? Boa Alguém noite, tem alguma presidente. pergunta para a nossa colega Sucena está aqui? Tem alguma coisa, Sucena? Oi, presidente, boa noite, tudo bem? Oi. Estamos aqui resolvendo nossos problemas diários, mas está tudo tranquilo. Então tá bom. Ah, não, eu só quero pedir para vocês aí para continuar ajudando a gente aí na questão do imposto solidário, hein? Pois Pra quem é. estiver fazendo Ei. aí o imposto. Sucena, amanhã nós vamos fazer a reunião aqui com o prefeito e os contadores. Ó, viu? que bacana, tira foto. Aí, Aí eu mando foto. o Leandro, quero aproveitar a oportunidade, aí a Sucena para aí já contribuiu conosco, a Luzia também vai contribuir agora, ele tinha deixado de contribuir, o Galdino. E aí, Leandro, você fez a nossa contribuição aí para a Receita Solidária? Leandro. Ô, Ronan, tudo bem? Boa noite. Rapaz, nós estamos contando com o seu dinheiro para você ajudar nós aí. Pode deixar, a coisa está mais corrida do que outra coisa. Mas, Isso, nós vamos fazer assim. Beleza. Então o Elas vai estar sempre colocando aí o CNPJ aí, Leandro. É porque, viu? Contar com a sua. Mais uma ajuda sua, que você já nos ajuda muito. Mas aí, ele está aí, Leandro, é o Pix. Anota ele aí, para você não esquecer. Beleza. O seu Ronan tem que pensar assim, ó. Se todo mundo que precisasse atualizar fosse fazer um curso, era no mínimo de 100 a 150 reais, né? Pois é, né? Pensar assim. Ótimo, obrigado aí, filho. Tem que ser no mínimo 650, né? Mas a pessoa vê o que pode fazer e tudo será bem-vindo. Obrigado aí a vocês. Pessoal, alguém tem pergunta para o nosso colega Leandro aí? Não tendo, né? Ô, Leandro, a tabela do imposto de renda vai vigorar a partir de 1º de abril, né? De 1º de maio. Sim, a partir do mês de maio. Tá bom. Alertar o pessoal, Belando, fala alguma coisa sobre esse assunto, alertar o pessoal que aqueles que pagarem no mês de maio, referente a abril, já é na tabela nova, né? Mesmo que ele tem que fazer a folha, e se ele não pagar, tem que comentar, né? Sim, presidente, exatamente. Porque quando a gente trata de imposto de renda, a gente fala sobre o regime de caixa, né? Então, o pagamento que for efetivado, realizado no mês de maio, já é com base na tabela, essa que está aparecendo na nossa tela aqui, na tabela atualizada do imposto de renda a partir do mês de maio. Então, uma folha de pagamento, por exemplo, de abril, que é pago até o 5º dia útil de maio, já vai ser, a incidência do imposto de renda já vai ser com base nessa tabela. Lembrando que houve alteração lá no desconto alternativo, né? Era 564,80. Ele houve uma alteração, né? Que é 25% da primeira faixa de isenção, né? Que é 2.428,80 vezes 0,25 vai dar quanto? 607,20. Então, o desconto alternativo migrou para 607,20. Lembrando que não houve alteração na questão dos dependentes, né? Continuou o mesmo valor para dependente. E também não houve mudança naquele parâmetro, naquela base lá para isenção lá da aposentadoria, né? Da parcela isenta. Alertando o pessoal, Leandro, se ele pagar até o dia 30, né? Aí é a tabela anterior. Se ele pagar no dia 1º de maio, já é a tabela nova, né? Sim, aí a gente tem que verificar a rotina, o perfil da empresa, né? Se a empresa ela paga rendimentos ali
ela paga rendimentos dentro do próprio mês, ou seja, até o dia 30, 31, 28 ou 29, dependendo do ano, né? Se ela paga dentro, ou seja, se ela pagar agora até 30 de, falei 29, mas agora como é até 30 de abril, né? Não vai entrar nesse raciocínio. Até 30 de abril, ela vai usar a tabela vigente até abril de 2025. Se ela paga os rendimentos ali, prolabore, né? Até 30 de abril. Pagou ali a partir de 1º de maio, aí já é tabela atualizada do imposto de renda, essa que está aparecendo na nossa tela aqui. Beleza. Alguém tem alguma pergunta a respeito do nosso colega aí? Outra pergunta é o seguinte, o Leandro. Um determinado contador pagou uma multa para o empresário. Ela é do lucro real. Eu pergunto, é considerado, certo, receita para a empresa ou é despesa não operacional? Não entendi, presidente. O repita aí, por favor. contabilista pagou a multa. Pagou a multa para a empresa. Que atrasou qualquer coisa lá e pagou a multa para a empresa. Essa multa é receita da empresa ou é considerada receita não operacional? Bem, aí veja bem, se um terceiro que não tem vínculo nenhum com a empresa fez esse pagamento para a empresa, ele vai ser considerado como receita não operacional. Alguém quer falar sobre esse assunto aí? Vanildo. Só um detalhe, só aproveitando um detalhe aqui, a respeito das doações, vai ter que tomar cuidado com a introdução com a vigência da reforma tributária, porque a doação que tiver benefício, tiver contraprestação em benefício do doador, será tributado o IBS e a CBS. Então, a partir do ano que vem... Benefício de quê? Assim, com a vigência da reforma tributária, a doação que tiver contraprestação em benefício do doador, vai ser tributada essa doação por IBS e CBS. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo do Jorge mesmo, do Jorge da palestra do imposto de renda. Então, vamos supor que a pessoa faz a doação, né? Então, tá, fiz a doação, tranquilo. Qual que é a contraprestação dessa doação? Que o doador efetivou? A palestra do Jorge. Então, a palestra do Jorge é a contraprestação. Então, essa doação ela passa a ser tributada pelos novos tributos da reforma tributária, que é o IBS e a CBS. Então, com a vigência da reforma, aí vai ter que tomar cuidado. Mas o sindicato vai doar isso lá, certo? Não faz de conta que não é nem o caso do Jorge. Não, dê só um exemplo, assim, a doação exato. no contexto geral. Tira a tabela daí, o Leandro, tira a tabela daí. Vanildo, está aí? Vanildo, seu microfone está desligado, se você estiver tentando falar. Everaldo, eu posso falar com o Vanildo? Pode. Vanildo, está me ouvindo? Oi, boa noite, todo mundo. Estou ouvindo, sim. Tudo bem, Vanildo. Vanildo, eu estou com saudade do seu dinheiro. Você esqueceu de doar, moço? Rapaz, eu ia até mandar mensagem aí para o Wesley colocar na tela o CNPJ, não deu para Pois é. anotar. Volta aí, Wesley, para nós, por favor. Everaldo, vai desculpando aí as interferências, sabe? Mas é porque muita gente realmente deixou de doar. É porque nós notou. A gente estava atento lá na palestra. Pessoal, ele está gravando o nome de todo mundo aí, viu? Pois é. Não, mas é claro, nossos colegas aí, nós sabemos que todos não teve a oportunidade. A palestra foi, já entramos direto no assunto, né? E a pessoa esquece. Muitos me ligou, eu esqueci, põe lá para mim, que eu quero doar. Aí, Vanildo, o CNPJ, tá? E os outros aí? As boas-vindas ao público. Estamos aqui com a irmã Maria Elisa. Ô, Ronan, ainda tem um detalhe aí, não viu, meu irmão? Alô?
Sim, Zé Lito. Mas tem um detalhe aí, tinha mais quase 100 pessoas. Não, mas é porque isso aí acontece, é porque a palestra foi rápida. Não, eu sei. Já entrou Nós direto só lá. tivemos 6 pessoas que efetivou o pagamento. Pois é, mas é por isso que a gente voltou agora, né? Só para lembrar. Mas mais tarde nós temos. Mais tarde tem que falar outra vez, que até agora só tem 27. Nós vamos falando. Pode sair daí, ô Pedro. Bem, a pergunta foi feita, certo, para o Leandro. Tem mais alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa para o nosso colega Leandro? Qualquer outra coisa aqui, ó. Se não der, os outros. Olha. Eu quero. Fala, irmão. É o seguinte: uma empresa de serviços médicos, optante pelo Simples Nacional, que é uma empresa unipessoal, que o médico, que é sócio, que presta o serviço para o hospital. Nesse caso, essa empresa, ela pode ficar no anexo 5 ou ela tem que ir para o anexo 4 por ser considerada cessão de mão de obra? Como que é isso? Eu posso responder para... Leandro, eu posso responder para ela, porque eu tenho um caso, certo? Eu pesquisei a respeito do assunto, que minha filha é exatamente o seu caso, Maria. A minha filha é médica também, ela formou agora e está prestando plantão, né? Sei. Então, ela, na realidade, ela tem um fator R, certo? Ela do anexo 5 vai para o anexo 3 com fator R, viu? Sei. Mas ela presta serviço em hospitais. Hospital. É contratada pelo hospital. Pelo hospital, pessoa jurídica. Ah, sim. Certo. Alguém discorda aí, pessoal? Bem, presidente. Qualquer coisa, pode ligar para mim, que eu tenho um exemplo. Inclusive, o hospital, o hospital está retendo o imposto dela, certo? Não é problema nenhum. Retém o ISS, certo? ISS, isso. ISS. Tá? Certinho. É o meu caso aqui, é um caso que eu tenho aqui de uma cliente. Eu acho que os hospitais seguem uma norma geral, certo? Não é não sei se o Otávio está aí. Otávio, você tem um caso desse aí também, não tem, Otávio? Otávio? Otávio, liga o seu fone, que deve estar desligado. Tá bom. Ô, Leandro, você quer complementar alguma coisa, Leandro? Maria Luísa, você falou que o seu cliente, ele tem CNPJ de serviço de medicina? Serviço médico. E ele opta pelo Simples Nacional? Está optante pelo Simples Nacional. Então, veja bem. Ele está no anexo 5. Então, vamos supor o microfone ligado, eu estou conseguindo entrar. Então, o microfone ligado. Pronto, já desliguei. Tem fator R, né? Já fechei. Tem fator R, não tem? Não, peraí, vamos por partes para responder a pergunta dela. A pergunta dela foi além da questão do fator R. Bem, Maria Luísa, primeiro é o seguinte, o regime tributário do Simples Nacional, ele não é em função, a permanência dele não é em função da natureza jurídica da empresa, tá? Se é uma SLU, se é sociedade limitada pessoal, se é uma sociedade uniprofissional, então a estadia no Simples Nacional, a permanência no Simples Nacional não é em função da natureza jurídica. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a tributação ela não vai alterar em função disso, mesmo que seja uma sociedade profissional, mesmo que seja uma sociedade empresária limitada. Não vai alterar a tributação dos anexos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todo serviço de medicina ele é anexo 5 e depende do cálculo do fator R. Né? E para que depende do cálculo? Você só vai calcular fator R, quando a gente fala depende do cálculo do fator R, é para você fazer um planejamento tributário ali para tentar migrar a empresa para o anexo 3, que é com uma faixa mais reduzida de tributação, bem mais reduzida. Exatamente. A primeira é 15,5 no anexo 5
e a primeira de 0 a 180 mil no anexo 3 é 6%, né? Isso falando só primeiras faixas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Terceiro ponto é o seguinte: veja bem, as atividades que pode realizar a inserção de mão de obra e não estão impedidas de ser optante pelo Simples Nacional são as que estão no parágrafo 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, veja bem, se esse médico que usa o CNPJ e realiza essa atividade de medicina e está realizando cessão de mão de obra, ele tem que pedir o desenquadramento do Simples Nacional. Por quê? Porque ele não está ali entre o segmento de construção civil, né, que ali está no parágrafo 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006, não é vigilância, não é limpeza, tá? Então, não está ali são as únicas atividades que pode realizar ali via cessão de mão de obra, ali no parágrafo 5º-C. Então, ali é o segmento da construção civil, vigilância e limpeza, né? Tem serviços advocatícios lá também, que está sujeito ao anexo 4, né? Mas dificilmente você vai ver essa atividade mediante cessão de mão de obra. Então, assim, se esse profissional que utiliza, que está prestando cessão de mão de obra, está caracterizada a cessão de mão de obra, aí ele tem que pedir o desenquadramento do Simples Nacional, porque ele não pode praticar na atividade de medicina cessão de mão de obra. E aí cabe ao contratante também identificar isso, tá? Cabe ao contratante, no caso o hospital, identificar isso, e identificando isso tem que solicitar para ele o desenquadramento. Porque veja bem, aí o problema vai além da tributação. Porque o serviço de medicina, ele consta no parágrafo 1º do artigo 714 do decreto 9.580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda. Veja bem, se ele está desenvolvendo cessão de mão de obra, está configurado, porque tem uns elementos que você tem que considerar para concluir se está havendo cessão de mão de obra ou não. Tem uns elementos que caracterizam a cessão de mão de obra. Então, o que acontece? Mas caso configure, concluído isso, ele fora do Simples Nacional já teria, olha só o problema, já teria as retenções de imposto de renda a 1,5% e teria as retenções de 4,65% de PIS, COFINS e contribuição social. Então você vê que o problema ele não é de ordem só da tributação dos anexos. Ele é de ordem do regime tributário, que passa a ser equivocado, que não pode estar mais como Simples, praticando cessão de mão de obra, e ele está faltando com o recolhimento das retenções. E implica também só que o seguinte: enquanto ele não pede o desenquadramento dele do Simples, o contratante não tem responsabilidade em cima disso. Mas caso o contratante ele enxergou que essa situação, essa prática da empresa ela está equivocada, ele pode mandar uma declaração ou até evitar um pagamento para ela, mesmo que ela emite a nota fiscal enquanto ela não pediu o desenquadramento Simples. Então, a questão, ela vai além da tributação do anexo. Ele não pode realizar a cessão de mão de obra. Agora, o cuidado que você tem que ter antes de concluir pela mão de obra, se os elementos foram atendidos. Os elementos que caracterizam a cessão de mão de obra foram atendidos. E, no caso, quais são esses elementos que para atender a sessão de mão de obra? Por exemplo, alguns principais. Olha, disposição, colocação dos trabalhadores à disposição da contratante, tá? Serviço ser caracterizado como contínuo. Esse contínuo não quer dizer que é todo dia, nem toda semana. Pode ser de 3 em 3 meses, pode ser desde que seja uma necessidade. Ô, Leandro, aí, no caso dela e da minha filha, ela presta serviço para vários hospitais, certo? Plantão, certo? Ele dá o plantão, ela pode fazer um plantão vamos supor, de emergência, certo? Pode fazer um plantão de ambulância, certo? Coisa assim, certo? Então, essa caracterização, olha, o hospital tem um assessor lá, certo? Eu acho que jamais ele poderia cair numa dessas, de maneira nenhuma, né? Presidente, eu vou lhe ser sincero, vou ser bem franco. Eu já prestei consultoria tributária que eu encontrei, a gente detectou aí equívocos de grandes planos de saúde conhecidos nacionalmente e, no entanto, estava praticando retenção indevida. Então,
ele era o contratado, mas se a gente for pensar nesses grandes planos de saúde, que tem um corpo ali, que assessora um corpo exclusivo interno, né, na empresa, não era para acontecer esse tipo de coisa. Mas nós já detectamos, não foi uma nem duas vezes, não. Então, na verdade, como eu falo, o contratante ele tem que dominar essas situações ou ser bem assessorado para que ele até oriente o contratado dele, né, a pedir o desenquadramento simples. Agora, como eu falei, tem que ser os elementos que caracterizam a sessão de mão de obra, eles têm que estar sedimentados, eles têm que estar latentes para você poder concluir por isso. Porque, por exemplo, vou dar só um exemplo. Tem uma situação que ela é cumulativa e já configura a dispensa da retenção, por exemplo, aí um exemplo do INSS, né? Porque quando a gente está falando de retenção de mão de obra, quando a gente está falando de cessão de mão de obra, a gente já pensa na retenção do INSS. A questão da cessão de mão de obra, no simples, ela só ocasiona o desenquadramento, né? É obrigado, o desenquadramento ele é obrigatório, nesse caso, ele não é opcional, ele é obrigatório. Ele não sendo ali segmento da construção civil, vigilância, limpeza, conservação ou serviços advocatícios, fora dessas atividades é obrigatório ir lá no portal do Simples e pedir o desenquadramento. Mas vou dar um exemplo aqui de uma dispensa, tá? de retenção do INSS, quando a gente fala da dispensa de retenção. Por exemplo, quando a contratada ela não possui empregados, quando o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou pelo sócio, e o faturamento dele do mês anterior foi igual ou inferior a 2 vezes o limite máximo do salário de contribuição. Aquela última faixa lá do salário de contribuição do INSS. Então, esse é um elemento que identifica a dispensa da retenção do INSS. Agora, em relação às outras retenções para o serviço de medicina, de imposto de renda e de PIS, COFINS e contribuição social, é pelo fato de que no Simples Nacional não há o destaque na nota e há a dispensa da retenção do imposto de renda e também do PIS, COFINS e da contribuição social. Na medida em que esse contratado ele pede o desenquadramento do Simples e ele passa ali para o presumido ou para o lucro real, ele é obrigado, o contratante é obrigado a reter o IR dele, né? O contratado nem é obrigado a destacar o IR, mas é obrigado a destacar o PIS, a COFINS e a contribuição social, e se o serviço ele for obrigado à retenção do INSS, ele também é obrigado a destacar a alíquota do INSS lá no documento fiscal. Leandro, com a nova reforma tributária, eu até concordo contigo, certo? Mas hoje, 999 dos médicos que prestam plantão, certo? São desses termos, certo? Que a Maria está falando, nos termos que eu estou falando, nos termos, certo? Que o Otávio sempre tem os médicos aí que prestam serviço. Agora, com a nova reforma tributária, os hospitais poderão pensar isso, ó, eu só vou contratar você se você não for do Simples, certo? Talvez com a nova reforma tributária, mas por enquanto, certo? É aquela questão, né, presidente? Por exemplo, para a assessoria, cabe ela a orientação. É como eu falo, a assessoria ela não tem poder de polícia. Cabe ela a orientação, a formalização pelo e-mail com os dispositivos legais. Se o contribuinte, se o proprietário ali da empresa quiser seguir ou não a orientação, aí já a responsabilidade já é dele. Tá. Ronan, fala. Eu queria, em outro assunto, Everaldo. Posso falar ou continuo no mesmo assunto? Vamos ver, peraí. Geraldo, é sobre esse assunto, Geraldo? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Leandro, nesse mesmo assunto. Não é bem uma pergunta, é uma colocação. Porque a empresa que eu sou responsável por ela, empresa do Simples Nacional, e uma empresa lá, acho que Maringá, prestou um serviço, esses ensino à distância, EAD, né? E a escola aqui também é EAD, tudo à distância. Aí eles emitiram a nota fiscal, a empresa que tomou o serviço é do Simples Nacional. No meu entendimento, o imposto de renda, eles poderiam destacar na nota para a empresa daqui fazer retenção. Só que eles destacaram o PIS, COFINS, a contribuição social e imposto de renda. Aí eu orientei o empresário para falar para eles que não deveria, não é dispensado, conforme o artigo 32
da 10.833. A empresa falou assim, toda nota que nós emitimos fazemos dessa forma. Não quiseram aceitar. Aí o que eu fiz? Eu joguei lá no Reinfra todas essas retenções e a empresa pagou. Eu acho que não tem nenhum pecado, né? Era dispensado. Só que eles não quiseram deixar de que seja retido. Eu fiz dessa forma, que eu não tinha outra forma de fazer. Está correto ou não? Leandro, seu microfone, Leandro. Desculpa. Excelente colocação, viu, Geraldo? Boa noite. O que ocorre? Como eu falei agora há pouco, se o serviço ele é sujeito ali à retenção dos tributos federais e do tributo previdenciário, você tem que praticar retenção, você tem que oferecer ali você tem que gerar a guia, né, de recolhimento, se você tiver na qualidade de contratante. Se você tiver na qualidade de contratante, se você for optante pelo Simples Nacional, aí o PIS, o COFINS e a contribuição social está dispensada em qualquer situação. Mesmo que o contratante, você seja contratado, optante pelo Simples Nacional, ou não, o contratante, ele, sendo optante pelo Simples, ele nunca vai reter o PIS, o COFINS e a contribuição social. Contratante e contratado em relação a PIS, COFINS e contribuição social, se um dos dois for do Simples Nacional, não tem retenção de PIS, COFINS e contribuição social, tá dispensado. Quanto ao imposto de renda retido na fonte, aí o Simples Nacional também está dispensado de destaque na nota, ou seja, não está obrigado a praticar retenção. Agora, sempre lembrando o seguinte, o imposto de renda retido na fonte, no tocante à retenção, ele tem uma especificidade. E aí acontece muitas falhas, muita falha por conta disso. Na legislação, não traz obrigatoriedade do destaque do IR na nota, ainda que o contratado seja uma empresa do lucro presumido, lucro real, e aquela atividade econômica ela esteja sujeita à retenção. Não tem previsão legal que o obrigue a destacar o IR. Mas o PIS, COFINS e a contribuição social e o INSS têm previsão expressa para destacar. Então, o que acontece? Aí pode ocasionar uma insuficiência lá na FDRI. Você, olhando só o papel, só a nota fiscal e vendo que ali não teve destaque, se o contratante embarcar na onda do contratado, ele não vai praticar retenção. Aí o problema é para o contratante. Por quê? Porque a legislação ela atribui a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento ao contratante. Então, se ele não praticar a retenção, às vezes a pessoa pensa que a cobrança vai voltar para o contratado. Não. A responsabilidade aí ela é do contratante. Aí, uma vez que ele não retém, se a Receita Federal cruzar, vai aparecer o DAF lá no conta corrente do ECAC. Só que aí, depois da data do vencimento, ele já vai recolher com os acréscimos legais. Então, excetuando ali administradora de cartão de crédito, aquelas operações de câmbio, que acontece aquela autorretenção, essa exceção, a regra é o contratante reter. Então, ele tem que dominar essa matéria. Agora, em relação ao seu caso do contratado, ô Geraldo, você fez certo mesmo. Cabe a orientação, a orientação para o cliente, a formalização com os dispositivos, com a fundamentação jurídica, e você preencher ali a FDRI. Vanildo, é sobre esse assunto, velho? É sobre esse assunto. Eu ia passar para a colega o conceito de cessão de mão de obra. Está lá na IN... Vanildo, você poderia só me dar um tempinho, se for possível? IN 2110. IN 2010 de 2022, 108. Vanildo, eu posso completar com o Leandro, por favor? Pode. Não, é porque não entendi bem. A vez eu não expliquei. A empresa que prestou, que emitiu a nota, ela não é do Simples Nacional. E a que pagou é do Simples Nacional. Aí eles fizeram o destaque. Então, aí eu recomendei a empresa do Simples Nacional, que ia fazer o pagamento, que para eles não fazer o destaque, para não fazer a retenção. Só que a empresa lá, que não é do Simples Nacional, não aceitou, disse que ela só emite nota dessa forma. Então, aí, mesmo a empresa do Simples Nacional, que eu tive que fazer a retenção,
Eu peguei e recolhi, eu informei tudo, recolheu, fez a retenção, recolheu e informei na FDRI. Eu acho que não tem pecado nenhum. Doutor Alegre, tá? Obrigado, hein? Geraldo, o seu cliente... Geraldo, Oi, no caso, Fala. quem emitiu a nota não é do Simples, não é isso? certo. Quem pagou é do Simples. Sim, No caso, ele teria que reter só imposto de renda. O PIS, correto. contribuição social, não se aplica à empresa do Simples. Ele não é obrigado a reter. Mas se eu não fizesse a retenção, eles lá iam considerar, aí ia dar divergência Mas aí é uma questão de esfregar desculpa as palavras, esfregar na cara da pessoa a legislação. A empresa do Simples não é obrigada a reter PIS, Aí tem gente passei a teimosa informação. que fala assim, não, mas aqui a gente desconta. Eu falei assim, meu companheiro, eu não sou obrigado a reter. Eu vou pagar, eu vou descontar só o imposto de renda, porque esse sim eu sou obrigado. Vanildo, eu concordo com você. Está no artigo 32 da 10.833. Mas a empresa lá, ela não quer aceitar, aí eu preferi fazer a retenção e recolher, porque de repente vai dar mais problema maior futuro. Tem esses casos que o cliente às vezes quer descumprir a legislação, quer fazer uma coisa que ele não é obrigado para agradar o cliente. E o empresário, fica lá, eles só emitem a nossa dessa forma, aquela coisa. Geraldo, aí é o caso, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Pronto. Pior, né? Porque o medo depois vier mais transtorno para frente, então... Aí vai perder o cliente melhor do que pagar isso. Eu sei que ficou errado, de desacordo com a legislação, mas eu acho que eu fiz a maneira certa, né? O Vanildo já foi, né? Marcos, é sobre esse assunto, Marcos? Sim, boa noite, presidente, boa noite a todos. Em relação à pontuação da retenção, não é que está em desacordo com a legislação, né? A legislação ela coloca que fica dispensado, mas não é proibido de fazer. Então, como é uma prática financeira, se a pessoa já indicou nas notas o percentual das retenções, provavelmente até te mandou um boleto, uma forma de pagamento já desconsiderando as retenções, você teria que fazer o quê? Solicitar a substituição da nota, substituição do pagamento, e aí geraria uma certa dificuldade comercial. Então, você não é proibido de reter, você é dispensado, mas você pode reter. Então, essa nota você vai levar ela para dentro da sua REINF. Se a pessoa já indicou nas notas, já te mandou o valor líquido e não quer substituir o documento fiscal, ela não está errada por isso, nem você é errado por reter, simplesmente continue com a retenção, porque você já teria que reter o imposto de renda, né? Não é uma obrigação a mais para você. Já tem o IR a informar na REINF, já informa o PIS, COFINS e a contribuição também, gera os DARFs e recolhe. Você só ficaria dispensado se for uma questão que o próprio prestador, ao emitir a nota, já digamos, assuma essa dispensa. Olha, ok, o tomador, o contratante é optante pelo Simples, então não quero indicar aqui as alíquotas e já vou mandar um valor bruto para ele fazer o pagamento, né? Mas como ele já emitiu, não tem nada de errado no sentido de você continuar com a retenção. É uma situação que a norma fala dispensada, mas não é proibida. Então, a forma que você fez, já que o outro não quis substituir o documento fiscal, está tudo certo, não tem problema não. Concordo. Ronaldo, é sobre esse assunto ou não? Ronaldo? Oi, tá ouvindo, Ronaldo? Sobre esse assunto? Não, é sobre imposto de renda. Então é outro, né? Então vou passar agora para o Ronan, então. Depois, Ronan. Em primeiro lugar, eu gostaria de aprender a falar igual esse colega que falou antes aí, sabe? Pausadamente, sem aumentar o tom da voz, nem abaixar. Rapaz, está de parabéns, nosso colega, sabe? A postura dele. Colegas, é o seguinte, Everaldo, eu lembrando aqui de um detalhe, não sei, o Vanildo está por aí, o Leandro está por aí também, um colega aí da cidade do interior, uma cidade até grande, ele já ligou para mim umas 3 vezes e, coincidentemente, me ligou semana passada. Você perguntou aquilo para mim, Ronaldo, lá no seu grupo de estudo, e eu falo, vou perguntar, e agora eu lembrei. É o seguinte, ele tem um escritório de contabilidade, ele me falou que a receita dele é mais ou menos 150 a 180 mil bruto. Tem lá uns 150 clientes, cliente meio salário, um salário.
e ele acometeu-se de uma doença, e ele está sentindo, ele acha que ele não vai poder tocar o escritório dele. E ele achou, ele quer vender, passar para frente, ele está sem saber como que acha-se por base, considerando essa situação econômica que nós estamos vivendo, das empresas, tudo isso que está por aí, e ele também não quer ficar no prejuízo, mas também não quer vender uma coisa fora do normal. Para uma atividade dessa, que não é comum também no mercado, você vender escritório de contabilidade, ele queria saber uma base. Quantas vezes uma receita, um escritório desse tipo, são pequenas empresas que ele tem. Pelo que ele falou para mim, não tem empresa grande, não. Não tem lucro real, é só simples, algumas presumidas, mas eu sei que a receita bruta dele é essa, 150 mil. Ele disse que ele tem lá mais de 15 funcionários, parece, e está assim, querendo já aparecer, já conversou com alguém, pessoas até conhecidas dele. Aí eu queria que aí o Leandro, que é consultor, o Vanildo e outros consultores mais que tiver por aí, e a gente, como aqui do grupo de estudo, é por isso que eles perguntam. Ele já assistiu, ele falou, eu já fui nessa palestra de vocês alguma vez, já assisti aí, mas eu queria ver se alguém lá me dá uma... É de quanto a quanto a receita de um escritório desse tipo do meu aí? Tudo bem, eu vou perguntar aos colegas. Mano, eu inventei isso muito tempo atrás, muita gente até hoje segue esse princípio, 10 vezes na carteira. Aí, os outros colegas concordam também, é por aí, que ele queria, olha, eu quero fazer um negócio mais ou menos dentro da lógica. Ele é um cara muito bacana, sensato, sabe? Eu pergunto aí ao Leandro, que é consultor também, o Vanildo, concorda com o Geraldo, é por aí. Nós sabemos, eu falei, colega, você tem que ver que é uma atividade, é um comércio, talvez até um pouco de risco que você... Perguntei para ele, quantos escritórios tem dentro da sua cidade? Ele falou, aqui tem uns 12 escritórios. Entendeu? E é um risco você vender, depois o cara que comprar perder os clientes, você tem que considerar isso. Pois é, rapaz, essa que é a minha preocupação, e eu sou da cidade, não quero trazer prejuízo para ninguém. Aí, o Leandro, Vanildo, mais alguém que tiver que poder ajudar, que eu possa dizer para o colega, você baseia aí de tanto a tanto. O Geraldo já falou que é 10 vezes a receita. Vocês têm algum parâmetro mais também? Ronan, Ninguém quer falar? eu. Certo. Quer falar? Eu tenho visto em torno de 15 vezes. A receita. 15 vezes. Agora, aí vai de cada um. Mas, assim, o que eu tenho acompanhado colegas que estavam vendendo é essa faixa aí de 15, né? Mas aí varia. 10, 20, 15, o médio é 15. Leandro, você está indo na sala, você ouviu? Ô, Ronan, ouviu? Essa aí eu vou passar a bola para o presidente Beraldo, pro Fábio, pro vice-presidente aí, Otávio, vou passar a bola aí para o Vanildo. Essa aí eu não vou ficar te devendo. O Geraldo está querendo responder, parece. Geraldo quer responder? Quem acompanhou uma venda dessa recente, Ronan, foi o Aderossi. Conversa com ele amanhã. Certo, muito bem. Deixa eu ver aí quem quer falar aí também, para pegar a informação. Ronan, Ângela. Esse tipo de negócio tem um risco muito grande. Pois é. Se o contador vender, ele não continuar dentro do escritório um período, assim, às vezes mais longo um pouquinho, ele vai perder as empresas quase tudo. Eu já ganhei um escritório, o cara nem quis receber, ele precisava mudar, sabe, e ele já entregou imediato. Sabe quantas firmas ficou comigo? Nenhuma. Entendeu? Nossa. Nenhuma. Então, eu só compraria o escritório de contabilidade se o contador antigo ficasse pelo menos uns 6, um ano lá junto comigo, só para ficar lá, para atender os clientes, não precisava fazer nada. Caso contrário, eu não compraria. Pois é. Ele está vendendo, pois é, por isso que ele falou, olha, eu preciso vender, Ronan, por causa da minha saúde. Mas eu sei que o negócio não é fácil, mas também não quero perder aqui o meu patrimônio, que eu gosto daqui. E aí, então, parece que é mais o Vanildo queria... Otávio está aí na sala, Otávio? Você que está na área, nosso representante lá do conselho.
anda muito aí no estado de Goiás, tudo. Você tem uma base, Otávio? Tem não. Vanildo, é sobre esse assunto, amigo? Tem não, Ana. Vanildo? Então tá bom, tá. Tá É bom. sobre esse assunto. Só que a Marcos, questão é. Pode falar? Pode, Vanildo. não, peraí. Peraí, Vanildo. Ô, Marco, é só esse assunto, Marco? Sim, o Vanilo tá na minha frente, deixa ele falar. Não, o dele é outro assunto. Não, é isso do Ronan, doutor Ronan. Então tá. Então, pode falar então. No Vanildo. caso, eu já presenciei de outras pessoas. Eu mesmo nunca fiz, assim, porque eu temo muito esse negócio assim. Por exemplo, você tem que analisar os contratos desse escritório, o que é que diz das cláusulas, principalmente de rescisão, porque quando o contador disser para os clientes que está deixando o escritório, que vai assumir outro contador, outro escritório, ele vendeu, aí muita gente está lá por ele, não em função assim do escritório, está em função da pessoa, do contador, da confiança do tempo, contador, às vezes você confia mais do que tem muito que confia mais do que na própria esposa, né? Nesse caso, tem que se analisar, assim, questão de preço, é o que eu já vi, é o que o Everaldo falou, o Fábio é 10, 15, assim, em torno disso, mas assim, já vi casos do esvaziar, da pessoa não ficar ninguém, a pessoa fica enquanto tem a cláusula lá de aviso, 2 meses, 1 mês, 60 dias, 90 dias, vai depender dos contratos, né? Então, isso é um ponto de vista de quem vende, o dele é basicamente 10, 15, agora o ponto de vista principalmente é de quem está comprando, né? Correto. Certo, Vanildo. Obrigado. Vamos ouvir só mais o outro aí, Everaldo, que é para me dar a informação direitinho para o colega. Ronan, eu compartilho também da mesma opinião do Vanildo, é o seguinte, isso depende muito, né, da qualidade da carteira de clientes, que eu vivenciei um caso com o primeiro escritório com que eu tive contato, isso há, sei lá, um bom tempo atrás, e ela precisava vender, e vendeu, tipo assim, foi 7 vezes, 8 vezes o valor dos honorários, e a pessoa ficou lá com a carteira durante 1 ano. A inadimplência era muito alta, não eram clientes que pagavam um valor considerável, entendeu? Eram clientes que tinham uma dificuldade de trabalho muito grande, então você tem que ponderar várias coisas, né? Inadimplência, perfil de clientes, se a pessoa é muito vinculada àquele contador, se a pessoa só está naquele escritório por causa daquela pessoa. Então, tem que fazer essas análises assim, não preocupar apenas com o multiplicador, se vai ser 10, 15, 20, que seja, preocupar com a manutenção disso. Lá tem 100 clientes, quantos que vão continuar? 20, 30? Às vezes não compensa, entendeu? Então, às vezes, é mais interessante reduzir o multiplicador pensando na quantidade de clientes que vão continuar contigo, né? Perfeito. Valeu, Marco. Muito obrigado. Obrigado a todos. Agora eu vou passar para ele, que já me cobrou umas 3 vezes, e a questão dele eu sei, é saúde mesmo. Não é brincadeira. Muito obrigado. Abrão, é sobre esse assunto, Abrão? Certo, Geraldo, o doutor Ronan, sim, eu já acompanhei um amigo nosso até no interior, vendeu para outro companheiro, entendeu? Então para evitar esse problema aí de evasão, a pessoa que comprou entrou de sócio com o que já existia e ficou lá aproximadamente mais de 1 ano acompanhando até a clientela acostumar com o comprador. Aí deu certo. Ninguém se evadiu nem nada, mas fizeram dessa forma, né? Ele entrou como sócio e o proprietário atual ficou acompanhando lá mais de ano até politicamente se acertar com todos os clientes, né? E deu certo aí e até hoje ele não perdeu nenhum cliente em razão disso. Muito bem, aí colhi bastante informações, inclusive essa também, Abraão, que você falou, ele dá um jeito dele, então, dizer lá que, né, embora ele estando doente, mas que ele vai continuar por perto, e coisa e tal, e não dizer que vendeu. Uma parceria, essa é uma boa ideia também. Obrigado a todos. Mas exatamente o que eu falei que o Abrão falou. Geraldo. O acompanhamento do outro, pelo menos no caso contrário, é do jeito que o Abrão falou, e é a maneira mais correta de fazer. Tá? Certinho, Geraldo, a todos, muito obrigado. Ronaldo. Oi, está ouvindo? É sobre imposto de renda. Pode falar.
O MEI, por exemplo, a pessoa tem duas fontes de renda mais o MEI. Aí o MEI, eu faturou 60 mil. Lá fala que eu tenho que descontar 32% sobre o serviço, que diminui 19.200, menos a despesa. Aí vai sobrar 20 mil, por exemplo. Esse 20 mil vai para rendimentos tributáveis ou não? Leandro pode responder isso aí, tranquilo. Quer responder, Vanildo? Bem, Ronaldo. Ronaldo, é o seguinte. Primeiro aí, você não vai deduzir despesa, tá? Você vai pegar ali o rendimento bruto, se ele é um prestador de serviço. E outra coisa, outro detalhe. Cabe registrar que é um microempreendedor individual, né, que você falou. Isso, é o mesmo. E se ele não tiver contabilidade, que é comum, né, que é o comum, se tiver contabilidade, você pode ali... Amém, Léo? Hã? Não vai falar isso não, é comum. O MEI é comum você achar no mercado não ter contabilidade para o MEI, para o microempreendedor individual. Então, ele não tem contabilidade, justamente. O proprietário ele não quer custear, né, esse serviço. Então, o que acontece? Como ele não tem contabilidade, você vai aplicar os percentuais de presunção ali para saber o que é a parcela isenta, que é o lucro, né, a parcela isenta ali da distribuição de lucro, e a parcela que é tributável. Agora, o que acontece? Se for um prestador de serviço, você vai multiplicar, por exemplo, por 32%. Esse resultado é a parcela isenta, tá? Simplesmente você vai pegar o rendimento bruto, o total do faturamento dele de janeiro a dezembro de 2024. Após aplicar o percentual de presunção de 32%, o resultado é a parcela isenta. Aí, veja bem, você só vai oferecer a tributação, a diferença disso, se realmente isso foi distribuído. Se não foi distribuído, você vai informar só a parcela isenta lá no campo de rendimentos isentos e não tributáveis. Se for distribuído todo, aí a diferença disso que é tributável, você aplica lá na declaração de imposto de renda, você informa. Se não for distribuído tudo, você só vai informar só a parcela isenta. O que seria distribuído? Não, vamos botar um exemplo prático aqui. Foi 81 mil, 50 mil, vamos botar 50 mil o faturamento dele todo. Você multiplicou por 32%. Sim. Esse resultado você vai informar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Se você distribuiu só isso. Agora, se você distribuiu todo, se você distribuiu o valor todo, que é a diferença para chegar no 2,50, aí você informa a parcela tributável. E se distribuiu, você fala se as despesas? Não tem despesa aí. É a diferença quando você pega o rendimento bruto, multiplica por 32%, você chegou na parcela isenta. A diferença para chegar também é a parcela tributável. Aí eu pego 60 mil vezes 32%, dá 19.200. Exatamente. Aí você vai informar 19.200 lá na ficha de rendimentos isentos e não tributável. Só isso. Então, agora, se você distribuiu tudo, aí além da parcela isenta, você distribuiu além da parcela isenta, aí você vai informar a diferença lá no rendimento tributável. Entendi, então. Muito obrigado. Tá? E um detalhe, viu, Ronaldo? Outro detalhe. A Receita Federal já se manifestou no sentido, porque o MEI é um contribuinte individual. Então, a Receita Federal ela já se manifestou no sentido que o rendimento dele como autônomo soma esse rendimento para fins dos 81 mil, tá? Para fins do desenquadramento. Combinado, então. Muito obrigado. Boa noite. Tá. Vanildo, é sobre esse assunto, Vanildo? Eu ia até questionar um negócio, que o Leandro já falou que eu ia perguntar para ele, negócio de despesa, ou seja, não tem negócio de despesa não, é presunção sobre o valor, aplica os 32, você vai achar o que é isento. Mas eu ia perguntar para o Leandro, que agora eu fiquei até em dúvida. E ele não teria que fazer reinf desse pagamento? Como lucro? Se houve a distribuição de lucro, independente se foi parcela isenta ou não, se houve distribuição de lucro, ele tem que informar lá na FDRI, devido ao mandamento lá no manual do FDRI. Se houve a distribuição de lucros,
ele tem que informar lá na FDRI. Tá, Leandro, Aí eu tenho que tomar... mas deixa eu te perguntar, isso não fica só uma coisa para inglês ver que o pessoal faz aí, né? Ou seja, faz para fazer a declaração de imposto de renda, é como ele recebeu lá, tipo assim, de 80 mil, ele joga 32 e lança na declaração de 2024. Vai lá em 2024, essa questão assim, ele não fez reinf, então ele já está com possível problema, né? É assim, Vanildo, né? A gente parte a gente presume que os contribuintes estão trabalhando de forma correta, né? Aí, se a Receita Federal vai cruzar ou não, aí é um risco que o microempreendedor individual está correndo pelo fato dele não pagar, por exemplo, uma assessoria mensal para atender ele, né? Agora, assim, sempre deixar uma coisa bem clara, sempre há uma confusão com essa questão da informação da distribuição de lucros, ser obrigado ou não a informar na FDRI. Fui até calhar esse questionamento, porque eu já vou trazer a reboque uma outra coisa. As pessoas trazem um conceito lá da DIF, da DIF que foi extinta agora, que a última entrega foi em relação ao ano calendário de 2024. Então, a gente tem que entender o seguinte, a DIF, ela é uma periodicidade anual. A FDRI, ela é uma periodicidade mensal. E mais um detalhe, a IN que a gente tem hoje, que é a 2043-2021, ela não é, por exemplo, uma IN específica para os eventos da série R4000. Ela é uma IN generalista. Então, a própria Receita Federal, através do manual da FDRI, ela fala o seguinte, até que seja publicada a nova instrução normativa, todo rendimento deve ser informado no FDRI, certo? Ainda que esse rendimento seja isento, ele deve ser informado no FDRI. É um mandamento essa disposição lá no manual da FDRI. Então, é o seguinte, por quê? Porque lá no conceito da DIF, os lucros eu só informaria, primeiro, se eu tivesse obrigado a DIF por alguma dos critérios de obrigatoriedade. Eu fiz o pagamento ali, sofreu retenção, né? Excetuando aqueles outros que, independente de retenção, tem que informar. Mas vamos pegar a regra. Então, o lucro, na regra da DIF, que é periodicidade anual, eu só teria que informar os lucros e dividendos quando eles fossem anualmente superior a 28.559,70. Tá? Isso na DIF. Só que o que acontece? Eu não posso trazer esses conceitos para a FDRI, que é periodicidade mensal, e que há um comando ali, ainda que não esteja, que manual não tenha força de lei, né? Não seja uma norma de procedimentos, igual uma instrução normativa, mas há ali uma sugestão, mas é uma sugestão que a gente entende com outro significado pela Receita Federal, em que ela fala que não haverá retificações, né? Então, assim, esse rendimento, pelo fato de se houve a distribuição de lucro, e quando a gente fala distribuição de lucro, também há alguns equívocos. Não é porque foi registrado, é porque foi contabilizado em algum lugar, não é isso. Houve a entrada efetiva na conta bancária lá do sócio, da pessoa jurídica para a conta de pessoa física do sócio, do titular, no caso do MEI? Houve. Se houve esse ingresso efetivo e ali está caracterizado que foi uma distribuição de lucros, tem que informar na FDRI. Não é porque foi contabilizado ou foi registrado em algum lugar, não. Se houve o ingresso efetivo na conta da pessoa, a pessoa jurídica, transferido aquele recurso na conta de pessoa física, você já tem que informar a FDRI. Leandro, acontece, Leandro, que 999 desses MEI da vida, ele não tem nem conta bancária, certo? Ele tudo deposita tudo na conta da pessoa física. Então, ele está meio lascado, tá? É aquela questão, né? Por exemplo, eu vou fazer uma analogia e vou falar uma coisa para o senhor. Está tão fácil hoje abrir uma conta, banco digital, está tão fácil você pegar um celular e abrir uma conta no Nubank, abrir uma conta aí no Banco Inter, está tão fácil. Nem que seja para você direcionar esses valores corretamente, ter ali um mínimo de controle possível, está tão fácil que a gente vê que, às vezes, é o contribuinte que não quer fazer mesmo. Por exemplo, aí é aquela questão, a gente vai jogar na conta do risco que o proprietário está assumindo, que o proprietário daquela empresa está assumindo. Por exemplo, no caso da soma do rendimento dele de autônomo com o rendimento, por exemplo, das notas fiscais que ele emitiu como MEI, ou dos rendimentos sem a nota. Isso vai ficar na conta dele, né, dele não ter passado essas instruções para quem está fazendo essa entrega da declaração para ele, e de repente quem não assessorou ele corretamente. Então, muitas
às vezes a pessoa pega só o faturamento da nota fiscal, ou o faturamento dele sem a emissão dos documentos fiscais, que hoje é possível fazer isso, e com a reforma tributária não vai ser possível mais, o MEI vai ficar obrigado a emitir nota tanto para a física como para a jurídica, não vai ter mais essa salvaguarda para o MEI. Então, o que acontece? Ele assume o risco daí para frente. Ele assume o risco. E outro detalhe, essa manifestação da Receita Federal, em relação ao MEI, de somar com o rendimento dele como autônomo, essa manifestação ela já veio embutida na reforma tributária. Esse conceito de soma de rendimento autônomo com o rendimento ali da pessoa jurídica, ela já vem embutida com a reforma tributária, principalmente para optantes pelo Simples Nacional. Então, vai ter que tomar muito cuidado da reforma tributária, com a vigência da reforma tributária para frente, vai ter que tomar muito cuidado com isso. Anildo, fala. O problema nosso é esse negócio aí de MEI, como a Receita, já foi até falado em off aí, como é tanta coisa errada que o MEI, eu acho que é o menor dos problemas, a Receita Federal não vai atrás disso, então esse povo nada de braçada, como o Everaldo falou, 99%, acho que é 0,01% que faz conta separada, porque 99,99% é tudo na conta da pessoa. Não existe essa transferência de conta PJ para pessoa física, transferindo o dinheiro, dizendo que aquilo é um lucro, que é isento, que deve ser informado em REIF, mas nunca. Contabilidade, eu já vi inclusive vídeo de contadores fazendo umas planilhinhas, uma contabilidade, a coisa mais informal do mundo, né? Tipo assim, receita, aí lá ele faz essa percentual de presunção, e do fim lá ainda faz uma conta que eu já vi explicando para pôr na declaração, ó, daqui, ó, do que sobrou, que não é, que seria tributável, daqui você deduz, por isso que o colega até perguntou, água, energia, você deduz não sei o que aqui que você usa para prestar serviço, então, isso aqui que sobrou, ó, é lucro teu, tu lança lá em rendimento isento, ou então, muito difícil, eu já vi a gente orientando para lançar em rendimento tributável e colocar o CNPJ do meio, ou seja, ó, do 80 mil, joga 32, dá 26, 25 alguma coisa, né? O que sobrou disso aqui, se você precisar, tipo assim, de 40 mil de rendimento no ano, a diferença dos 26, você joga lá em rendimento tributável. Rapaz, ninguém faz isso. Joga rendimento isento e, pior das vezes, lança como se tivesse feito contabilidade, só que a contabilidade informal. É uma coisa no Excel, assim, ó, receita menos despesa, não é contabilidade formal. Aí é que Alguém mais? Aí é que estava, Nildo. Aí você vê, né? Com a reforma tributária, o MEI ele vai ser obrigado a emitir nota fiscal em qualquer que seja o destinatário, físico ou jurídico. Mas aí você vê, quando há uma lei complementar, que é a 123 de 2006, estabelecendo que o MEI está dispensado para emissão de nota fiscal para pessoa física, e que para a pessoa jurídica ele está dispensado desde que quem estiver adquirindo tenha condições de fazer uma nota fiscal de entrada, você vê que o próprio ente público ele vai criando essa desordem econômica. Por que obrigar o MEI a emitir nota só agora com a vigência da reforma tributária? Por que não obrigar ele antes? Porque aí você vai, o que acontece? Você vai organizando, toda a parte estrutural do MEI. Então, por exemplo, agora o MEI ele vai se ver obrigado a contratar um programa, um software. Por quê? Porque ele não vai conseguir emitir nota fiscal no sistema público. Nos sistemas públicos ele não vai conseguir pela tamanha a complexidade para ele, que é leigo no assunto, ele não vai conseguir chegar até o final. Então, você vê. Então, assim, existem algumas situações que quando você analisa, interpreta ali com frieza, principalmente na Lei Complementar 123 de 2006, você vê que o fisco ele às vezes fica num mundo paralelo, né? Então ele define quais são os contribuintes que é alvo dele. Mas só que agora até o MEI vai entrar na obrigatoriedade de emitir nota fiscal geral, entendeu? Aí para terminar a situação, aí me cria uma segunda categoria abaixo do MEI chamado nano empreendedor, que vai ser uma espécie de pessoa física que pode faturar um percentual ali inferior aos 81 mil. Ele vai poder faturar ali, salvo engano, ali R$ 40.500 por ano.
Aí eu pergunto para você, que espécie de empreendedor é esse que vai faturar por ano 40.500? Pessoa física. Outro detalhe, não é razoável. Aí se pergunta, mas qual que é a vantagem do nano empreendedor em relação ao MEI? O nano vai ficar mais barato, o nano empreendedor, porque ele não tem cobertura previdenciária. Aí você faz a pergunta, qual a vantagem que uma pessoa, um contribuinte leva em não ter cobertura previdenciária e não recolher o INSS? Então, quer dizer que a guia dele vai ficar mais barata em relação ao MEI, porque ele não tem cobertura previdenciária. E aí vai facilitar ele um cadastro, ter possibilidade de um cadastro bancário como pessoa física nos moldes de uma pessoa jurídica. Então, você vê que, às vezes, o próprio ente público, ele causa essa desordem. Mas aí é aquela questão, a reforma tributária ela vem para regularizar isso tudo, e aí o MEI vai ter que se encaixar, né? Porque o próprio contratante dele, o próprio cliente, vai começar a exigir a nota. Então, vai ser cliente fiscalizando fornecedor e fornecedor fiscalizando cliente agora. Leandro, você falou de... Ronan, depois você fala sobre o PIS lá, viu? Você falou em nota fiscal, eu fiquei aqui contente porque eu tenho uma empresa, pessoal, que vocês quiserem, eu tenho uma empresa de emissão de nota fiscal, certo? Está funcionando belezinha, certo? Mas, Então, Ronan, fala sobre mais o uma PIS lá. vez a gente está aqui, que nós tivemos aquela reunião, né, que nós participamos aí, para falar para a entidade lá da Receita Federal. Aí eu observei o Abraão, nós já falamos agora, né? A Luzia, o Leandro, o Vanildo, e foi muito apressado naquela reunião, não conseguiram, não lembraram, e eles lembraram agora e vai fazer a doação lá para nós levarmos para a Receita. E eu estou vendo aí o Carlos Pereira, o Abraão, né? O Abraão, você já fez a sua contribuição? Fiz, eu fiz logo no dia seguinte eu fiz. Ótimo. O Abrão já fez. Obrigado, Abraão. Então, a diretoria total já fez, já. Joeli, só um minutinho, Joeli. Aí a gente está vendo aí o Ronaldo, né, o Marcos, e mais além de vocês que estão aí, colega, igual o Joeli colocou, eles já pediram lá, o pessoal não é carente, eles até já sabem que do sindicato contabilista, rapaz. Ele me ligou lá, o Alberto ligou, falou, Ronan, aqui a pessoa lá da entidade já chegou aqui, está perguntando, cadê o sindicato? Eu falei, não, nós estamos aguardando, espera terça-feira que vem, que eu já vou lembrar o pessoal novamente, realmente foi assim ainda até há pouco, porque eles não conseguiram fazer ainda, vai fazer essa semana, porque acho que foi esquecido, tinha umas 60 pessoas e só 6 tinha feito, né? E o Jorge viu aí a quantidade de pessoas, não é por isso, que ele não... 68. 68. Não é por isso que ele nunca pediu isso, nunca avocou isso, mas nós, o sindicato, que criou isso lá junto a esse pessoal que recebe esse benefício da Receita. Nós plantamos isso lá e agora nós plantamos e temos que contar com o apoio de vocês. Não é? Foi uma coisa nossa mesmo, sem nenhuma pretensão da Receita, manifestação dele. Nós descobrimos aquilo e fazemos isso todo ano. Então, colegas, aumenta para nós aí, por favor, as contribuições. Eu fixo aí na tela, ó, o Elis colocou aí, vocês anotam, para aí lá amanhã, não é isso? Eu já ligo lá na Receita, a gente passa para eles compram, manda a nota fiscal para o sindicato, e nós vamos colocar aqui também, ó, aqui no site, para vocês verem a nota fiscal, onde foi comprado. É arroz, feijão, é milho, é óleo, essas coisas de comida. É uma quantidade de crianças, pai. Parece que lá tem nesse lugar, mas é uma quantidade enorme de crianças que vivem ali sob essa sustentação dessa entidade. Então, nós pedimos aí a ajuda de vocês, qualquer uma contribuição que fizer... Do ano passado, quando você foi levar lá, que estava esperando já. Pois é, olha, pessoal, eu saí de lá com o coração... Tem dia que a gente está assim, meio deprimido com as coisas da vida, né, da gente, todo mundo tem uns problemas. Mas quando eu vi lá aquelas crianças que foram lá para representar, aí a Receita Federal me chamou, falou assim, olha, aqui, eu vou chamar aqui umas crianças que ela quer passar uma mensagem aí para o sindicato para vocês. Colocaram uma fila lá de umas 10 crianças, cada um falava alguma coisinha, escreveram os papeizinhos lá, entendeu? Oh, leva lá para o sindicato para mim, o coordenador... E as criancinhas olhando para a gente com aqueles olhos compridos, sabe? Desnutrido, entendeu? Então, gente, eu vou falar para você, é de doer o coração, sabe?
Desculpa aí. Então, é por isso que a gente reforça esse pedido. São crianças sem pai, sem cuidador nenhum, fica ali. E o Roberto, ele administra tudo aquilo ali. Aquela criançada. Já foi na nossa chácara. Você lembra, Everaldo? Que ele foi lá, levou lá parece que foi 2 micro-ônibus, cheio de crianças. Ficaram passeando lá na nossa chácara do sindicato. Tudo alegre, parecendo uns passarinhos lá, Rosal. Então, colega, faz isso para nós aí, para nós ajudar, porque realmente muitos esqueceram, não tiveram oportunidade e não lembraram. E a gente está lembrando agora. Muito obrigado a todos. Né, Joalim? É isso aí, está dita a palavra. Tá. Tranquilo. Carlos. Boa noite, pessoal. Ô, Ronan, obrigado por ter lembrado. Realmente eu estava esquecido disso aí, né? Pois é, cara. Aí eu vi que você passou bom, aí. Obrigado mesmo. Vou fazer agora. Depois da reunião, já vou fazer já. Ainda mais você, eu sei do seu trabalho, você é caridoso, participa dessas entidades, né, cara? E é um compromisso nosso, tá certinho. Compromisso da categoria, nós estamos juntos, é para isso mesmo. Honrar também a nossa categoria. Você está certinho. Obrigado. Tá? Valeu, Ronan. Pessoal, é o seguinte, tive um caso hoje, que eu nunca tive aqui no escritório. Apareceu um rapaz aqui para fazer a declaração de imposto de renda dele, e ele tem uma empresa, né? E ele paga o plano de saúde dele, da esposa e dos 2 filhos pela empresa. Ele pediu para me colocar na declaração dele o plano de saúde. Falei, rapaz, mas o que é que fez da empresa? Ele falou assim, não, mas eu fui com um outro contador, ele disse que pode colocar. Falei, então você vai lá e fala para ele colocar. Eu acho que está errado, não está não? Se é a empresa que paga, não é despesa Foi dele. errado isso. Erradíssimo, né? Não, ele falou, eu falei, então é o seguinte, eu não vou colocar, né? Eu acho que está errado. E aí ele falou, não, né? Não, o contador falou que pode colocar. Eu falei, então você leva lá para ele fazer, né? Então, assim corretamente? Leandro. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, Leandro. Beleza? O titular do plano de saúde é uma empresa, cara? O titular do plano, no nome lá está o responsável, o nome dele. Mas o responsável pelo pagamento é a empresa. No próprio documento já fala. Pois é, mas o contrato fechado com a operadora de plano de saúde foi em nome está no nome dele, ele é o responsável, exatamente. Então, ele está como responsável. Mas o responsável pelo pagamento é o CNPJ. Pois é, mas aí... Não interessa quem pagou, não. Quem que é o responsável? Quem que fechou o contrato com a operadora? Foi ele, mas em nome da empresa. Não, então o contrato está fechado em nome do CNPJ, né? Exatamente, isso mesmo, nome do CNPJ. O que acontece, cara? Você vai ter que tomar cuidado para avaliar com muita cautela essa situação, porque semana passada, eu acredito que se eu não estiver falhando pela memória, semana passada a Receita Federal se manifestou no sentido de que um plano de saúde titularizado pelo microempreendedor individual Não, mas é uma empresa normal, né? Nem MEI, não, é uma empresa normal. Nesse caso não é MEI, né? Não é MEI, não, é uma empresa normal, mas é o nome dele, no nome dele a empresa, né? A esposa, ele tem a esposa e os 2 filhos. Ele paga o plano de saúde da Unimed, né? Ele paga em nome da empresa, assim, ele é o responsável, mas como é que fala? A responsabilidade do pagamento está em nome da empresa CNPJ. Pois é, mas aí, veja bem, Carlos, o que acontece? Como eu estava te falando, semana passada, houve uma manifestação da Receita Federal num plano de saúde que ele era titularizado pelo MEI. Aí foi argumentado que o MEI tem a natureza dele é de empresa individual. Individual. Certo? A natureza dele é de empresa individual. E o titular desse MEI era companheira, né? Era companheira era companheira, e o companheiro dele o companheiro dela fazia o pagamento, né? Ele tinha um ônus desse pagamento do plano de saúde, que era titularizado pelo MEI. E a Receita Federal aceitou a dedução da despesa do companheiro, tá? Do companheiro, e ainda dispensando a questão de recibos de pagamento pelo fato de estar ali na entidade familiar, tá? Então, e ele trouxe o relatório, né? Ele trouxe o relatório já certinho. Isso, né? Então, veja bem, o proprietário dessa empresa aí tem relação familiar, não tem? Tem a esposa e os 2 filhos. Exato.
Então, você vai ter que avaliar com cautela, você não pode descartar a opção de deduzir, porque se a gente for pegar o microempreendedor individual, a Receita Federal ela se fundamentou no dispositivo justamente de empresas. Mas lá é empresa, né? Não é MEI, ele é empresa normal. Simples Nacional, tudo. Sim, o MEI é uma empresa. A Receita Federal colocou o MEI como empresa por estar vinculada às obrigações acessórias e principal da Lei Complementar 123 de 2006. Certo. Tá? Por isso que eu te falo que você vai ter que avaliar com cautela essa situação. Leandro, se ele não desconta o prolabore dele, pode considerar isso salário in natura? Ele tem prolabore. Se ele não descontar o prolabore, sim. Geraldo, deixa eu falar aí o negócio aí. Pode falar? Pode. Leandro, é o seguinte, eu já tive uns problemas desses, Carlos. Eu já tive até na Receita um tempo atrás. Aqui, e eu tenho até uma convicção, tenho até uma pergunta de consulta e resposta na Receita Federal. Quando o plano de saúde ele é patrocinado, pago pela empresa, entendeu? Eu tive até comigo aqui, sabe? O cara até cliente meu. Ele fez um plano de saúde na Unimed e colocou ele e as esposas lá no plano de saúde. E aconteceu um outro caso também, de um cliente meu aqui, de pessoa física, ele teve um plano de saúde que é pago pela empresa que ele trabalha. Todas foram para a malha, nós tivemos na Receita, Leandro, e infelizmente tem até a pergunta, as consultas, resposta. Eu tem isso aqui guardado, não sei aonde, entendeu? E eu bati com a cara na parede. Não é dedutível quando é patrocinado pela empresa o plano de saúde. Tem uma consulta, solução de consulta da Receita Federal a respeito disso aí, viu, Leandro? Pode ter isso aí. E não é dedutível. A Receita, inclusive, nós tivemos lá, a pessoa teve até lá da Receita, a gente chegou aqui, olha, vou lá e conversei com o auditor, lá isso não é dedutível. Esse primeiro caso que aconteceu comigo, eu tive esse desajustes, como se diz, passei essa vergonha com o meu cliente, que eu coloquei e não era dedutível, sabe? Eu vou localizar aqui, Carlos, eu vou localizar aqui a COSIT. Eu estou perdido aqui, cara. É tanta gente que o problema é polêmico, né? Você vê, começou a reunião com quase que não ia nada, estamos chegando, passamos das 8. Né? Isso, para precisar fazer um paralelo aí, porque se a Receita Federal ela fez esse paralelo com o MEI, que tem natureza jurídica de empresário individual, e ela fundamentou com base em empresa, né? Mas é aquela questão, né? Aí eu vou localizar aqui a COSIT, eu acho que, salvo engano, é a COSIT 53 de 2025. Ela foi publicada agora no Diário Oficial da União, dia 25 de março. Então, se você observar o teor dela, ela fundamenta como possível essa dedução, tá? E ela ainda falou o seguinte, por mais que o microempreendedor individual tenha natureza de empresário individual, ele está vinculado ali à Lei Complementar 123 de 2006 e tem as obrigações acessórias e principal de uma empresa. Então, se eu fizer, é um caso análogo a esse que você está falando, até porque está na entidade familiar, né? Porque o dele não é meu, o dele é empresa normal. Né? Não, sim, tudo é CNPJ, né? É CNPJ. Você não considerou o MEI. Se ela considerou o MEI, que tem natureza jurídica... Sobre esse assunto, quem é que está? Vanildo, Marcos, Geraldo. Geraldo Marcos aqui. Carlos, boa noite. Fala, Marcos. O plano de saúde empresarial, né, seja na modalidade MEI, na modalidade empresa normal ou na modalidade de seguro empresarial, qualquer uma delas você pode lançar como despesa. Isso já está na solução de consulta, até coloquei no chat aí a 114 de 2020, tem uma outra de 2021 que eu não lembro o número dela, tem a 53 de 25, o que a Receita condiciona, isso eu já tive casos aqui, que o plano de saúde empresarial, você geralmente, né, deveria descontar no Prolabore, mas o fato de não descontar no Prolabore, isso não é impeditivo à despesa, porque a despesa acompanha o beneficiário, acompanha o paciente. Tá? Então, se é o titular da empresa, a despesa é dele. Para ele usar essa despesa que a empresa paga, ele tem que comprovar de alguma forma, né, a mais lógica é pelo Prolabore, ou alguma outra forma de reembolso para a empresa, né, um depósito na conta, alguma coisa nesse sentido.
E aí, quando você fizer a declaração dessa forma, obviamente vai cair em malha, né? E aí você vai fazer a apresentação desses comprovantes do reembolso. Eu tive um caso aqui, inclusive, do ano passado, que depois de 3 meses a Receita analisou, e realmente é dedutível, Ô, tá? E Marcos, aí coloquei a mas solução de se, consultas. ô, Marcos, se reembolsar, né? Eu Não, tem que ratifico aí, reembolsar. Verão. A despesa é vinculada ao ônus financeiro. Ele tem que suportar o ônus financeiro que a empresa pagou por Exatamente. ele. Porque se descontasse o prolabore, tudo bem. Se reembolsasse, tudo bem. Aí seria dele. Mas como a empresa assume e ele não O tem nada reembolso, certo de reembolso, ele não não é. reembolsou nada. Exatamente. Só está no É, nome mas dele a e é Não única reembolsou reembolsável. nada. observação, Eu quero exatamente, a única agradecer, observação Verão. é essa. Eu quero Observar o agradecer reembolso. eu quero agradecer aí o Marcos por ter falado desse jeitinho. Foi isso que aconteceu comigo lá na Receita Federal. É isso mesmo que o Marcos falou. Quando tem o reembolso, que o beneficiário do plano prova que aquilo saiu da carteira dele, saiu do bolso dele, é dedutível. Se ele não provar, se foi uma bonificação da empresa, não é dedutível. É isso Exato, mesmo, por isso que a Marcos. Você está gente, correto e obrigado por ter lembrado isso aí. é por isso que a gente coloca que o ideal, né, a forma mais fácil de você comprovar é pelo próprio desconto no Prolabore. Agora, se não tem isso, Prolabore. não pode descartar que não é dedutivo. Ainda pode ser dedutivo, desde que ele comprova que ele assumiu o ônus. E essa questão de Exato. assumir o ônus é Concordo só plenamente. nesse plano de saúde empresarial, porque se não for empresarial, for, exemplo, igual o Leandro colocou da entidade familiar, nem o reembolso você precisa comprovar. Tranquilo. Carlos, Alguém, é sobre esse assunto, pessoal? Alguém quer falar? presidente, Carlos, se você quiser anotar aí a fundamentação Pega legal para mim. sobre Fala aí, essa Leandro. possibilidade, é o artigo 73 Ah, do decreto 9.580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda, isso. parágrafo 1º, inciso 1 e 2, Isso. combinado com a lei 9.250 de 1995, artigo 8º, parágrafo 2º. Então, aí, pode descontar mesmo, então, pode colocar. Por isso que eu falei que você não pode descartar, não é bem Eu assim. achei absurdo. É que eu nunca fiz isso. Realmente, eu achei que foi uma coisa nova, em nome da empresa. Eu realmente falei, não, aí foi embora, então. Eu descartei, infelizmente. Né? Na dúvida, eu fiquei com medo de fazer coisa errada. Mas tranquilo, Hein, ótimo. pessoal? Valeu, vou dar uma olhada lá na lei. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Não, né? Geraldo, Sucena, você está na lista aqui, Sucena, e pode saiu. falar? Ô, Fala, presidente, Sucena. eu queria só dar uma explicação para vocês. É o seguinte, a Receita Federal nos chamou, porque para quem conhece, a Receita Federal tem um núcleo de educação fiscal. E a região Centro-Oeste, a primeira região, foi convocada a fazer atendimento e declaração de imposto de renda para as pessoas hipossuficientes junto com os NAPs. Gente, eu pensei que eu estou até dormindo já, esse cabelo, peraí. Com os NAP, a fazer declaração de imposto de renda para as pessoas hipossuficientes que vão lá e que estão com problema, com CPF pendente. Então, essa ação começou desde semana passada. Eles estão atendendo lá toda quarta-feira e sexta, de horário agendado. E convidou o CRC para dar um apoio, junto com a comissão do voluntariado, para ajudar eles a supervisionar esses alunos. Então, eu não sei se vocês já viram essa propaganda, eu só estou aqui para dar uma satisfação. A gente não quer tirar trabalho de ninguém, não é esse o intuito. O intuito lá, eu estive no primeiro dia, amanhã eu vou lá de novo. A maioria das pessoas que tiveram agendamento são pessoas que realmente, assim, só tem uma renda, não sabia nem por que caiu na malha, está com CPF pendente, não tem senha do Gov, e assim, como é uma ordem de Brasília, eu achei que não seria interessante a gente virar as costas para a Receita Federal, pelo tanto que ela nos ajuda e tem aberto as portas para atender a classe contábil. Então, a gente está lá junto com os NAFs, existe um limite, tá, para atendimento, se a pessoa tiver propriedade, tudo, nem é atendido, realmente são pessoas que precisam mesmo. Então, é só para dar essa satisfação, viu, presidente? Ailon. Ailon.
Ailon, abre seu microfone, por favor. Tá fechado seu microfone. Presidente, só para me encerrar, e quem não gostar e achar ruim, fala para mim, viu, gente? Não fica falando mal da gente pelas costas, não. Manda mensagem para presidente e fala para mim. Oi. Uai, que é isso? Que revolta é essa, Luciano? Tá me ouvindo? Eu estou aprendendo com o senhor, presidente, porque às vezes todo mundo tem o direito de achar ruim, mas criticar em grupo, essas coisas, é tão ruim, né? Então, assim, eu fiz questão de vir aqui falar isso para vocês, porque eu sei que tem contador, inclusive um já criticou, foi na rede social falar mal, mas muitas das vezes as pessoas não entendem o processo, como foi. Quando eu fui chamada, eu mesma fiquei assim, mas fazer declaração aqui dentro da Receita Federal, achei estranho. E o delegado conversou comigo e falou da importância da gente caminhar junto. Então, assim, às vezes é ruim, eu falo assim, se achar ruim, falar mal, fala pra gente. Coloca o seu ponto de vista, porque às vezes, igual eu falo aqui, ó, nós estamos com 27 pessoas aqui na live, eu faço questão de dar satisfação para vocês, mas nós temos um universo de 30 mil contadores, o cara nunca aparece, o cara não sabe nem o endereço da gente, não sabe nem o que está acontecendo, aí começa a falar asneira. Deixa eu ver. Ailon, fala. Ailon, ele está gelado. Abre o fone, Ailon. Você abriu o microfone, você abriu e depois fechou. Agora você. Não, você fechou de novo. Abre. Agora você abriu, deixa quieto. Tá. Boa noite, colegas, Everaldo, Ronan e demais colegas. Ronan, eu gostaria de pedir desculpas, porque eu esqueci e não ia lembrar. Peço desculpa e agradeço a você por você ter lembrado, porque se você não falasse, não ia lembrar de jeito nenhum, ia passar. Obrigado, Ailon. Obrigado por esse apoio aí. É uma satisfação muito grande, essa contribuição é uma satisfação muito grande nossa da gente contribuir com isso, a gente contribui com prazer, com empolgação. Pelo bom atendimento e a consideração que o Jorge tem conosco. E mais as crianças que estão lá para alimentar, não é? Está lá, aguardando essa alimentação. Tudo desnutrido, magrinho, rapaz. Vê assim, não é que estão passando fome, né? Mas está comendo pouco, né? Então. Tá certo. E você lembrou, eu já passei, porque se eu deixasse passar, eu esquecia de novo. Pois é, obrigado. Já passei. Cara. Obrigado. Era isso, né? Muito obrigado. Vanil. Não, eu ia comentar o caso lá do Carlos, que, no caso, se tem prolabore, deveria estar descontando. Se não está descontando, como é que ele vai provar o ônus financeiro que ele que está pagando o plano, por mais que a empresa paga, mas ele tem que reembolsar a empresa? Por quê? A Receita, na que ele colocar na declaração dele, a Receita vai ver o seguinte, tá, mas isso aqui deveria estar indo para o E-Social, porque o E-Social atualmente, desde janeiro, vai substituir a DIF. Então, cadê a informação lá no social do desconto do plano de saúde, por mais que seja um prolabore? Ou então, cadê o reembolso, ele pagando? Isso tem que ser informado lá no social. Porque, assim, existe uma solução de consulta. A questão do MEI, pelo que eu entendi é isso, no MEI, parece que a Receita está deixando o MEI mais como confundindo tudo ele com a pessoa física. Para ela nem interessa mais ele ter uma conta, porque se pode misturar as coisas do CNPJ com a pessoa física, então o MEI para ela está quase enxergando como uma pessoa física e não está vendo que é um CNPJ. Mas assim, se tem uma solução de consulta COSIT, todos os órgãos da Receita são obrigados a seguir a COSIT. Aí no questão aí eu concordo 100% com o que o Marcos falou, tá? Senhor, valeu, obrigadão. Leandro. Bem, presidente. Para acabar. Tá, presidente Sucena ainda está aí ao vivo? Não? Tá. Tô aqui. Ela tá meio brava hoje. Aí, assim, eu não tô brava, não. Eu não gosto de entrar muito no mérito dessas situações, que às vezes vai muito da mentalidade e da opinião de cada um, é muito particular. Mas aí, para a senhora observar, nesse contexto dessa situação do profissional não gostar que está tomando serviço dele de imposto de renda. Se a gente for observar, o imposto de renda, se a gente for ver como uma renda, ele já está com seus dias contados, com a declaração pré-preenchida. Aí você vê, se um profissional for esperar de receber renda com declaração de imposto de renda, ele está com uma mentalidade muito retrógrada. Porque a senhora vê aí, nós estamos frente à reforma tributária, já com alterações no Simples Nacional desde janeiro de 2025.
Se a pessoa achar que ela vai angariar recursos, que ela vai aumentar a estrutura dela, que ela vai aumentar o nível dela, concentrando força, recurso, energia em declaração de imposto de renda de pessoa física, então, realmente, às vezes, os profissionais, eles precisam rever seus conceitos. E um outro detalhe, presidente, a senhora viu a publicação do SESCOM São Paulo, que com a reforma tributária, a carga tributária vai aumentar em 300% para os prestadores de serviço? Eu vi. Não. Eu vi, Leandro, até te peço desculpa, porque eu sei que você me ligou, só que assim, eu tô tão atarefado esses dias, mas eu tô com um planejamento que o pessoal da Comissão do Tributário vai conversar com vocês, que eu hoje também já estava com a FEComércio, estou marcando reunião com a Federação das Indústrias, para a gente levar aquele projeto da reforma tributária por segmento, para trabalhar cálculos reais, para mostrar diretamente, tanto para o contador como para o empresário, os impactos. Porque eu chamei o pessoal e falei... Vou. Sucena. Travou lá. Geraldo, fala. Antes de eu falar, alguém está com um grilinho aí? Eu estou escutando um cantado de um grilo. Voltou na internet, em casa. O que me incomoda muito é a gente ficar tomando a dor do empresário, e sendo que quando chega a fatura, o empresário ainda acha que o contador está errado, que está apurando o custo errado. Então, essa semana eu fiz questão até de participar na reunião do Sindbar sobre a questão dos alvarás, e eu tenho falado muito. O contador, ele só faz a operação. O contador, ele é o executor do trabalho. Nós não somos responsáveis por lei, por liberação de alvará, por imposto, nada. Isso é a lei. O empresário acha que a culpa tudo é nossa. Então, Leandro, eu estou muito preocupada com isso, estou buscando o setor produtivo e peço a vocês, quando tiver um curso, tenta levar um empresário, gente. O empresário precisa ter essa consciência, porque na hora que aumentar as coisas, a culpa vai ser do contador. Aí vai ver os vendedores de mágica falar que o contador está fazendo coisa errada, porque o outro vende mais barato, porque o outro vai apurar o imposto mais barato, e não vai ter mágica não, viu? Não vai ter mágica. E outro detalhe, presidente, a questão não é só os clientes que a assessoria contábil assessora. Ele vai ter que fazer um planejamento no próprio escritório dele, porque a carga tributária vai aumentar muito para ele. Muito. E os clientes vão forçar ele a fornecer crédito. Se ele fornecer crédito, a carga tributária dele aumenta. Mas nós sabemos que folha A4, cartucho de impressora, licença do sistema, não é crédito suficiente para abater um débito aí de 28,6% a 30%. Então, presidente, assim, como eu falo, lógico que o entendimento ele é muito particular. Às vezes você foca concentra tanta energia em situações que não vai angariar, não vai trazer aumento de honorário, não vai aumentar a sua estrutura, como declaração de imposto de renda de pessoa física, que a declaração pré-preenchida já está tomando conta, e outras coisas que realmente são importantes e está batendo a porta, vai passando batido aí. Porque, como a senhora falou, bares e restaurantes vai ser atingido, setor de hotelaria, operação com bens imóveis, locação com bens móveis, então, todo tipo de segmento econômico, inclusive os escritórios de atividades intelectuais, seja de advocacia, seja contábil, seja de engenharia, seja de administrador, todos vão ser atingidos, todos. Inclusive, tem até um projeto de lei em andamento para tentar, pelo menos, fornecer um crédito presumido, além da alíquota reduzida de 30%, para esses profissionais. Tanta preocupação que está sendo. Ô, Leandro, o seu Everaldo, aparece aí para mim, que eu não estou te vendo, deixa eu ver você. O seu Everaldo saiu, não estou vendo ele aqui? Não, voltou, já apareceu aí. Aqui, ó, no último. Seu Everaldo, sim. O Leandro tem uma preocupação muito grande sobre o impacto da reforma tributária, sobre a preparação dos contadores. E eu tenho uma preocupação muito grande sobre precificação, sobre a gente saber qual é o nosso custo. Vamos fazer um estudo aqui, vamos trazer especialistas e fazer um desafio, se a gente sabe calcular o nosso custo, se a gente sabe quanto custa a nossa hora, e trazer gente para a gente poder precificar, colocar isso na ponta do papel, para poder repassar para o cliente, para a gente começar um estudo a respeito, porque, por exemplo, hoje o Otávio estava comigo e eu falei muito sobre isso com os alunos.
Como hoje uma empresa de contabilidade que não tem no mínimo de 2 a 3 softwares, ela está fora do mercado. Qual é o custo disso? Aí é o que leva a declaração de imposto de renda e o pessoal ficar cobrando R$50, R$100. Eu acho que uma discussão que é muito palpável aqui nesse grupo, porque aqui reúne as pessoas que estão começando, gente que tem muita maturidade, gente que tem experiência, porque como que a gente fala de reforma tributária se até hoje a gente não sabe precificar o custo da nossa hora de trabalho? Complicado, né? O Geraldo. Eu concordo plenamente com a Sena e eu quero falar mais na parte que o Leandro falou, o imposto de renda. Para mim, é um dos piores serviços que tem no contador, é a declaração de imposto de renda. Se tivesse alguém, um contador, que quisesse fazer a declaração de imposto de renda, todos os meus clientes, eu acharia até bom. Porque o servicinho que ocupa muito tempo, desgasta a gente, e não tem como você cobrar um valor que compensaria a sua mão de obra, né? Então, é o pior serviço mesmo. E tomara que, igual o Leandro falou, com essa declaração pré-preenchida, acaba a nossa obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física. Eu faria só a minha, eu acho que ficaria satisfeito. E olha lá, né? E outra coisa, viu, presidente? Presidente Sucena? E Geraldo, partindo do princípio da declaração pré-preenchida do imposto de renda de pessoa física, a tendência da reforma tributária é que haja uma apuração assistida do Simples Nacional. Então, o que vai acontecer? Qual que é a ideia, a estrutura disso? A estrutura é que, à medida que as empresas emitem as notas fiscais, um banco de dados da plataforma federal ele é alimentada. Vai chegar, aí chega o ponto seguinte, chegou no dia 20 lá, antes do dia 20 lá, dia 10, dia 12, antes de apurar o Simples Nacional. Quando você for apurar o Simples Nacional, vai ter só um botãozinho lá, gerar DAS. Por quê? Porque as notas emitidas pela empresa já vão alimentando o banco de dados da plataforma. Você vai só dar uma olhadinha lá para ver o que tem que ajustar ou não. Se não tiver que ajustar nada, você vai clicar no DAS, vai subir o DAS. Então você vai observando, com base nisso que a presidente falou, da questão de preço, porque reforma tributária você vai começar a também falar de preço com o cliente, essas questões operacionais de execução, ela vai ficando em segundo plano. Por quê? Porque a ideia é otimizar. Então vai haver apuração assistida até do Simples Nacional. Então você não vai chegar lá no PGDAS-D ou no seu software e ficar informando faturamento e mandar aquilo ali calcular. Não, já vai estar alimentado. Vai ter um botãozinho gerar DAS. Aí você vai olhar lá dentro. Tem alguma coisa para ajustar? Tá tudo certo com o meu banco de dados aqui de XML, de devolução e de saída? Tá. Só vou gerar o DAS. Então, o que o profissional tem que abrir a mente dele? Execuções, principalmente como declaração de imposto de renda de pessoa física, que nada é mais que um bico, que um extra, ele não angaria recursos, não aumenta estrutura, não traz autonomia intelectual. Então, a gente tem que se concentrar no que vai trazer retorno de fato e o que vai manter o profissional no mercado. Porque se não entender da reforma tributária, não vai se manter no mercado a partir de 2026. Em que pese o Simples Nacional, a apuração do Simples Nacional, com IBS e CBS por fora, ela vai ser idêntica de um lucro real. Então, assessorias que não têm familiaridade com o lucro real, que nunca apuraram o lucro real, ou não apuraram o ICMS próprio, ali na sistemática de não cumulatividade, de débito e crédito, vai sofrer, vai ter grandes dores ali, para passar essa transição. Vai me desculpar eu discordar de você, certo? Porque é o seguinte, não é só apertar o botão lá. Você tem que fazer o que você fala sempre, um planejamento seguinte. O depósito bancário vai ser a base de tudo. Depósito bancário vai ser a base de tudo, certo? Esse negócio só emitir nota fiscal, certo? Não vai funcionar, não. O depósito bancário o financeiro que vai mandar em tudo, certo? Eu acho, certo? Agora, se eu estiver errado, você me fala que eu estou errado. Não, o senhor está certo, presidente. Assim, eu falei gerar DAS, mas eu também falar o seguinte, eu vou ter que ver eu como analista, ali como profissional, eu vou ter que ver o que precisa ser ajustado. Agora, uma das grandes ferramentas de otimização vai ser a questão bancária. O senhor está certíssimo,
Não tem dúvida, não. A utilização bancária, tanto em relação ao split payment, que é a liquidação financeira ali imediata por qualquer meio, por qualquer instrumento eletrônico, Pix, boleto, que tem ali uma chave, que tem a ligação, isso aí é a utilização bancária, né? A questão é eu chegar e falar para o que isso vai impactar no negócio do meu cliente, né? Olha, quando você trabalhar na liquidação financeira, tem um split payment, e esse tributo que passava no seu caixa, hoje não vai passar mais, vai subir direto para o governo. Então, o que vai para o teu caixa, o valor que vai subir para o teu caixa é só o valor do teu preço do produto. Você vai precisar de capital de giro. Tudo é Pix, né? Hoje tudo é Pix, cartão de crédito. Então, o split payment vai reinar, né? Split payment vai reinar. Só que aí o que acontece? Para terminar. Agora é o que eu pergunto. Acabar. Só um minutinho, presidente. Agora eu pergunto. O profissional se sente confortável hoje, de forma, ela entra de vez em janeiro de 2026. Aí eu faço questionamento. O profissional se sente confortável em explicar esse impacto para o cliente dele hoje? Ele se sente confortável em explicar? A pergunta é essa. Ele sabe explicar o impacto do split payment no negócio do cliente dele? Ele se sente confortável para explicar? Essa é a pergunta. Existe cliente. Vanildo, fala. Severaldo, como o senhor bem falou aí na última frase, existe clientes e clientes. Assim, por exemplo, você dá um exemplo, imposto de renda, tem gente que não gosta de fazer. Eu já peguei clientes que estão há muito tempo comigo por causa do imposto de renda desse empresário, que ele foi lá, alguém fez errado, e em função, porque eu corrigi, já tive casos aqui que eu deixei a pessoa, às vezes, salvei ele de pagar uma multa, às vezes, de 50 mil reais, sabe? Multa de ofício, alguma coisa desse tipo. E peguei o cliente, peguei empresas, eles tinham várias empresas, então, às vezes, imposto de renda, você fazer um imposto de renda bem feito, por mais que não seja cliente seu, às vezes é muitas situações em que você pega um cliente para você no seu escritório, que ele é um empresário, ou ele conhece alguém que tem uma empresa, então, existe muitas situações, na realidade, dentro do escritório, cada um sabe a sua realidade. Em relação à reforma tributária, eu já comecei, assim, conversando por alto com alguns clientes, porque eu vejo, empresário mesmo em si, a grande maioria não tem conhecimento, a maioria mesmo não tem conhecimento da parte de economia, não tem conhecimento da parte de administração de empresas, contabilidade. Quando a gente vai conversar com um balancete com um cliente, uma coisa que eu mais escuto, Vanildo, eu não entendo nada disso. Eu só sei que eu tenho que pagar imposto. A única coisa que empresário, a maioria se preocupa é, se tu chega lá e falar assim, olha, eu vou diminuir aqui teu imposto, não sei quantos mil. Rapaz, ele te olha para ele, chega, brilha os olhos dele. Tu pode apresentar um negócio pro cara certinho dentro da lei. Se chegar um lá que fazer um negócio errado, mas que ele vai pagar menos imposto, ele vai te trocar por esse errado. A maioria tem essa mentalidade. É a realidade, assim. Veraldo, deixa eu só falar um negócio aqui, é o seguinte. Eu concordo com tudo, mas eu estou dentro da atividade do imposto de renda de pessoa física. Uma das coisas que me deixa satisfeito e alegre e agradável durante o ano não é o dinheiro, é a amizade que eu tenho com N pessoas na área de imposto de renda de pessoa física. São fazendeiros, são garimpeiros, motorista, aquele que some e aparece aqui. Este ano, agora, nessa fase do imposto de renda, eu consegui 3 informações importantes para mim na minha vida, coisas que eu quero decidir comercialmente. Eu consegui isso através de pessoas do imposto de renda de pessoa física, igual um engenheiro que esteve aqui comigo. Hoje então, eu sou consumidor, hoje eu quero um carro. A gente relaciona demais com N pessoas, com essas pessoas, e eles vêm lá de longe. Chega no seu escritório, conta a história, você faz um negócio. O ano passado, por exemplo, eu fiz um negócio com a pessoa, comprei um bem imóvel dele, era um cliente meu de imposto de renda de pessoa física. Eu fazendo a declaração, ele falou, eu quero vender esse bem. E eu querendo comprar um imóvel lá no setor dele. Rapaz, eu falei, é mesmo, papai? Fiz um negócio com ele. Então, tem essa vantagem. Tá bom. Bom, pessoal, já é 9 horas. Luciano, para terminar, Luciano. É a última. Nossa senhora, eu nem sabia que garimpeiro estava fazendo imposto de renda, hein, seu Renan? Gostei dos seus clientes. Mas, gente, eu quero saber se paga com ouro. Mas, gente, eu quero convidar vocês aqui. Eu quero convidar vocês aqui para 2 eventos.
No dia 25, né, na próxima sexta-feira, o CRC vai fazer um evento na parte da tarde, onde a gente vai falar sobre empresas de contabilidade, sobre gestão das empresas de contabilidade, vamos falar sobre sucessão patrimonial e um outro tema que eu esqueci aqui. E nós vamos levar a junta comercial lá para o CRC nesse dia, para onde eles vão falar sobre os processos. O Carlos fica falando aí, eu não consigo falar aqui. O Wesley, muda o microfone, Carlos. A gente vai levar a junta comercial também nesse dia, para onde a junta comercial vai estar mostrando como que está entrando a inteligência artificial na análise dos processos da junta comercial. E à noite, a partir das 19 horas, o Marco já saiu daqui, mas também... Quer entrar dele aqui, ela não quer vir, eu vou levar o macarrão para ela. Ô, Carlos, tira esse microfone, Carlos. Carlos. Vou colocar o link aqui para vocês, sobre reforma tributária e os impactos da reforma tributária, tanto para as empresas de contabilidade como para os empresários. Ele vai colocar o link lá no grupo. Então, pessoal, organize, vamos participar, vamos lá no evento do CRC, depois vamos prestigiar o Marcos, porque é um assunto bem interessante aí, acho que serve para todo mundo, tá bom? Um abração e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Então, isso durou bem hoje. Obrigado a todos. Ótimo hoje. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelas contribuições aí, pessoal. Não esqueça. Para todos. Boa Páscoa com Jesus para todos. Amém. Amém. Põe aí, Fábio. Bota aí, Ué. Isso. Vou fazer meu Pix agora também. Certo, Luzia. Faz para nós o Pix aí. Quem ajuda, quem é ajudado. Quem ajuda os pequeninos, Deus... Ilumina mais aí. E só dá quem tem. Obrigado, Luzia. Luzia não, Divina. Foi a Divina? Foi. A Divina. Falou, Divina. José, Deus é fiel. Vai Ô, abençoar. Divina. Beleza, obrigado. Em nome de Jesus, fica com Deus. Amém. Tchau. Valeu, Ana. Tchau. Valeu, obrigado. Mas é agora.